Vamos em frente aqui com o bate-pronto. Alexandre Senechal, o Coritiba quer aproveitar o exemplo do último rival no Brasileirão para escapar do rebaixamento. Como é que é isso aí? É o que o Thiago Kozlowski disse após a coletiva de imprensa, né? O Fortaleza no passado, 15 pontos no primeiro turno, lanterna do Campeonato Brasileiro, conseguiu fazer 40 no segundo turno. Uma campanha de time campeão de turno já na história do Campeonato Brasileiro. Fortaleza com esses 40 pontos chegou à 8ª colocação, foi a pré-Libertadores. O Fortaleza foi o último time que venceu o Coritiba no final de semana, 3-1 lá no Presidente Vargas. E o Thiago Kozlowski, após a partida, falou que o Coritiba pode se salvar justamente porque há um exemplo concreto que aconteceu no ano passado. Portanto, ainda há esperança utilizando o modelo do Fortaleza. Nós estamos mudando a maneira do Coritiba pensar, nós estamos trazendo uma outra característica para o clube, né? O clube, um pensamento vencedor, de mudança também de biotipo de atleta, mudança da maneira de jogar, da maneira de pensar o jogo e principalmente esse alinhamento que a diretoria nos dá, esse direcionamento que a diretoria nos dá, que com certeza o Fortaleza é uma referência nesse sentido, né? Eu tenho certeza que daqui a médio e longo prazo, mas principalmente já na sequência, desde que a SAF entrou, o Coritiba ele vem apresentando mudanças internas importantes que com certeza vai refletir no campo aí, daqui para frente, com certeza isso vai refletir dentro do campo em termos de organização, em termos de jogadores que estão chegando, em termos de competitividade, até na maneira de jogar, isso vai refletir e com certeza nós vamos colher resultados melhores. Tá aí, né? Falando das mudanças que ele tenta implementar no Coritiba, mas que ainda não estão surtindo efeito, né? Tiveram efeito nos primeiros 4 jogos, mas nos últimos 5 derrotas pro Coxa, 19ª colocação do campeonato, 7 pontos atrás do Bahia, o primeiro time fora da ZR, Linhares. O Thiago tá confiante de que com esses reforços que chegaram, ele pode mudar a cara do Coritiba no campeonato. E tem que ser, né, Dalk? Tem que acreditar nisso, né? Principalmente a chegada de Samaris e Slimani, eu acho que é natural que o Coritiba vá mudar. Vai melhorar, né? Se vai ser suficiente ou não para escapar do rebaixamento. Eu acho que o maior problema não é nem a questão de ser suficiente ou não. Eu acho que o maior problema do Coritiba nesse momento é o tempo para a recuperação. Sim, né? Porque o campeonato andou muito rápido, né? Tem pouco campeonato pela frente e o nível tá muito competitivo e o Coritiba tá muito distante do objetivo, que é sair da zona do rebaixamento, né? Então vai ter que trabalhar muito e eu acho que tem pouco tempo para isso, né? Se tivesse, por exemplo, esse tipo de configuração de elenco às 5 rodadas, quando o Thiago engatou aquela série e já tivesse esses jogadores à disposição, talvez ele tivesse conseguido manter aquele ritmo que o Coritiba alcançou na chegada dele. É justamente isso que eu quero dizer, que eu não sei se vai ser suficiente para escapar do rebaixamento. E eu não tô entrando nesse mérito. Que vai melhorar, não tenho dúvida que vai melhorar. Porque são jogadores de um nível mais alto do que os que estão jogando e que naturalmente vão se fazer necessários, principalmente o Slimani. A dificuldade que o Coritiba tem nessa temporada com o centroavante foi visível, né? O Pinho tem 5 gols. E eu acho que jamais, que ninguém imaginou a tamanha falta que o Aleph Manga ia fazer. Eu imaginava assim. Não, imaginava que ia fazer falta, mas assim, que ia se bater pra colocar alguém no lugar e dar certo. Porque não tinha outro, TT. Não tinha outra opção, esse que é o grande problema. Esse é o grande ponto, né? Porque ano passado o Coritiba sofreu muito com a saída do Igor Paixão. Muito. Né? Só que ainda tinha o Manga. E ano passado o Coxa tinha 2 pontas de respeito. Paixão por um lado e Manga pelo outro. Tanto que, o Paixão ele é tão bom que, além da convocação para a seleção olímpica agora, ele fazia o Manga jogar em outra posição. Sim. E quando o Manga tava jogando esse ano, o Manga jogava onde ele queria. E tava indo bem. Tava fazendo gols, tava sendo decisivo. E eu imaginava que teria dependência. Mas não imaginava que seria tanto também. Então, viu? Não imaginava. E todo torcedor que eu converso fala isso. E daí o grande ponto é que realmente não tem outro confiável quanto o Manga era. Né? E mesmo o Manga sendo instável em muitas oportunidades. Só que agora você tem um centroavante que vai ser provavelmente muito mais estável do que qualquer outro. Porque é um cara que tem experiência em fazer gol. É um cara que marcou muito mais gol na vida que o Pinho, que o Zé Roberto, que o Edu. Isso não tem dúvida. Um cara que jogou no nível muito mais alto do que eles, né? O Pinho jogou Champions League e tal, beleza, sim, jogou.
Só que o Slimani é um jogador de ponta. O Pinho não era. E é só você ver os números dos jogadores que atuaram até agora. O Diogo Oliveira tem 6 jogos, marcou 1 gol. O Edu tem 4 jogos, marcou 1 gol. Rodrigo Pinho tem 26 jogos, marcou 5 gols. E o Guilherme Dantas tá levantando uma coisa aqui Roberto que era... fez 1 em 15. 1 em 15. O melhor é o Robson, né? E aí você teve Cadorinho entrando pouco, né? E se você quiser forçar a barra, o Fabrício Daniel também jogou um pouco, mas também não fizeram gols. O Robson, na verdade, é um cara que rodou em todas as posições ali, né? Inclusive na lateral direita. Se for contar o Robson, 33 jogos, 8 gols no ano. Se for contar o Robson, o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro com 6 gols. Mas o Robson, assim, ele não é... Ele é um cara que não tem posição, ele entra na posição que pedem pra ele jogar, né? Ele já jogou de centroavante. O Robson ele é ponta direita. Ele já jogou de meia, ele já jogou de lateral direito, né? Ele já jogou em várias situações. Mas o Robson ele é ponta. O Robson ele é ponta. É um cara de beirada, né? Ele é um jogador de beirada. Atacante de beirada, né? E normalmente o Robson ele era ponta esquerda antes, né? Sempre foi ponta esquerda, né? Agora ele virou ponta direita muito por conta do Marcelino Moreno ou até mesmo do Manga um pouco antes. Né? Então, só que ele se acerta ali, ele consegue ser competitivo, né? Todo mundo sabe que eu tenho minhas críticas ao Robson e não é por conta do jogo contra o Fortaleza que eu vou aumentar as críticas ou diminuí-las. Acho que ele falhou contra o Fortaleza, mas ele já salvou o Coritiba em outras oportunidades. O Robson já fez gols importantes, já teve decisões importantes, né? E é um cara que corre, que sua, né? Que briga, que põe a alma no sem jogo, dúvida né? nenhuma. Isso não dá pra questionar dele, eu acho que é o grande mérito dele. Se você for pegar hoje, no time do Coritiba, no geral, titulares, você tem, cara, Jamerson, Bruno Gomes e Robson. Exato. O resto tudo questionável. O resto é tudo questionável. O resto já mudou inteiro. Já jogou Bianchi, já jogou Fran Sérgio, tá jogando Sebastião Gomes, já jogou Andrei, já jogou Lisieiro, que tá saindo. Ceviche, Henrique, Dombrowski, Thiago Dombrowski, o Jean Pedroso, o Bruno Viana quando tava. Na direita, então, agora com o Natanael e Diogo nessa alternância, com o Rainer entrando bem, podendo criar uma oportunidade ali. Aí o Moreno, não, o Moreno também é titular. O Moreno também é titular. Mas o Moreno, não, ele é um titular, assim, no nosso gosto, no gosto da torcida, mas nem sempre no gosto do treinador, né? E daí é questão de conversa, na minha opinião, né? Porque o Moreno, ele... Porque nem com nenhum dos 3 treinadores, com Antônio Oliveira, com Antônio Carlos Zago e com Thiago Kozlowski, o Moreno tem sido, assim, aquele jogador titularzão do time, né? O grande problema do Moreno é que tá faltando esse poderio de definição. De colocar a bola nas costas, a bola debaixo dos braços e fazer o Coritiba ganhar um jogo. Né? Ele deu algumas assistências, ele fez um gol, mas não é nada além do que o torcedor espera muito mais. Só que também não dá pra jogar toda a responsabilidade nas costas do Moreno, né? Não. A gente tem, por um lado, o Moreno pode até ser pecando, como você vem dizendo, mas tem também falha no sistema defensivo. O que eu ia falar aquela hora é o comentário aqui do Guilherme Dantas, que eu até ia comentar sobre isso. Na virada pro segundo turno, o Thiago Kozlowski foi na entrevista coletiva e falou: a partir de agora o Coritiba tem 19 finais. E o Guilherme comenta aqui, o Thiago fala bonito, mas você vê um time apático em campo. Já entregaram os bets. É pensar na Série B agora. E justamente foi isso que eu falei ontem. O Coritiba entra em campo, você já vê no rosto dos jogadores que parece que eles não têm força mais pra lutar. Que já entregaram os bets. Então acho que hoje, claro, tem que ter a mudança no esquema tático, como a gente falou no primeiro bloco. O Thiago Kozlowski vem insistindo no esquema. O torcedor tá pedindo mudança, tá pedindo o Marcelino Moreno jogando pela meia cancha. Mas mais do que isso, aonde arrumar forças para resgatar o brilho desse time e fazer com que o psicológico não abale num momento desse? Eu vou falar uma coisa aqui que é complicado e eu sei que o torcedor não vai concordar, mas quem tá no dia a dia é o Thiago Kozlowski, é a comissão técnica dele. E eu tenho certeza que ele já testou 1 milhão de outros esquemas durante os treinamentos. Esse, geralmente, é o que tem encaixado mais para os adversários que está jogando. Talvez a mudança vai se dar agora porque realmente não tem pontas confiáveis. E sim,
O Coritiba está perdendo o Marcelino Moreno jogando pela ponta esquerda. Mas falar, por exemplo, que não venceu com esse esquema, eu não acho legal, porque venceu o Fluminense. E venceu muito bem o Fluminense. O Coritiba tem poucas vitórias no campeonato, né? Mas tem apenas 3 vitórias no campeonato. Só que não é só mudar porque o torcedor quer. Se mudar e não dar certo, o Thiago vai poder chegar na coletiva e falar, viu, gente, eu avisei. Não. Ele não vai poder falar isso, porque o torcedor vai achar ele arrogante. Então, assim, tem que ter calma. Eu entendo que o Coritiba já perdeu todas as oportunidades do mundo de uma recuperação. Ainda pode ter chance? Claro que pode. Eu falo, o campeonato, ele é um campeonato muito equilibrado. Os times que estão lá embaixo podem começar a perder. O Coritiba pode emplacar algumas vitórias e sair da zona de rebaixamento milagrosamente. E a segunda pergunta, e aonde tirar força para restabelecer o psicológico desse grupo que já tá entrando em campo derrotado? Não sei. Eu acho que esse é o maior desafio, não é nem o esquema tático. Eu acho sim. O Coritiba fez isso quando o Thiago entrou, né? Por mais Acho que passa muito o Coritiba precisa ganhar um jogo para o jogador ganhar confiança para o próximo jogo, né? Porque quando você perde para o Fortaleza, você já vai agora para o jogo contra o São Paulo com moral baixo, né? Esse sentimento aí de capacidade de reação duvidoso dentro do próprio jogador. Por mais que falem, Linhares, que ninguém entra em campo para perder, todo mundo entra em campo para ganhar e tal. Assim, mas aí que tá, da onde, como fazer para que os jogadores do Coritiba tirem essa força? Teve um jogo que nós transmitimos lá em São Paulo, eu e o Alexandre, e o Dal que estava com a gente na transmissão, Coritiba e Palmeiras. O Coritiba estava jogando bem contra o Palmeiras. Aí quando sofreu o primeiro gol, o time se derrubou em campo, né? O sentimento foi assim de terra arrasada. Daí o Palmeiras já fez o segundo e logo o terceiro gol em sequência. E o Coritiba tem tomado muito 3 gols nos jogos exatamente nesse tipo de comportamento. Sofre o primeiro gol, se abate em demasia, se entrega no jogo, daí já toma logo o segundo e o terceiro vem por consequência. Né? Você veja aí o número de jogos que o Coritiba tomou 3 gols na temporada. E todos nesse estilo, de sofrer o primeiro gol e o time se entregar, não mostrar capacidade de reação quando fica atrás do placar, que é um grande problema hoje do Coritiba. Se o time tem que reagir no campeonato, ele tem que ter essa capacidade, ele tem que ter esse sentimento dentro do jogador. E o time não tem, ele se abate, ele se entrega, ele toma um gol, parece que acabou o jogo e aí vem o segundo, o terceiro gol. É que é difícil falar de fora, né? E até... É difícil. No jogo contra o América Mineiro, por exemplo, o Coxa tinha conseguido a primeira vitória recente, contra o Goiás, fora de casa, uma vitória legal, que abre 2-0, leva o 2-1, consegue segurar. Mas segura e vence. Contra o América, com 7 minutos, leva gol. Com um erro bizonho do Fran Sérgio. O Fran Sérgio, não. Não sei, alguém chutou, alguém deu carrinho no Bruno Gomes, no Fran Sérgio. Vocês vão lembrar disso. Na área. O gol não foi o Andrei? Não sei se foi o Kusevich, se foi alguém Kusevich, assim que pode ser. Eu lembro deu um carrinho em cima do Fran Sérgio, a bola sobrou pro Juninho e o Juninho fez o gol. E o Coxa conseguiu reagir mesmo assim. Sim. Né? Mas é porque estava com o moral elevado da primeira vitória contra o Goiás. Mas ficar dependendo de primeira vitória... Não, mas eu digo assim... Vai cair com 20 pontos. Essa sequência de resultados ruins é que acontece isso. Quando sofre o primeiro gol, o time se abate demais e não mostra essa capacidade, por exemplo, que mostrou contra o América de reagir. Contra o América estava jogando em casa, tinha torcida, a torcida ajudou também a empurrar o time, né? Mas assim, contra o Fortaleza, tomou um gol, uma falha, né, do goleiro e tal, daí toma o segundo, toma o terceiro, né? Então, assim, eu acho que tá faltando isso pro time do Coritiba também. Os jogadores estão muito entregues no espírito de luta, assim. Não existe espírito de luta no time do Coritiba. Obrigado ao Robertson Lapuinca, ao Flávio Alexandre, grande Flávio, e o João Vitor Alves, que refrescaram a minha memória. Foi o Robson que deu o carrinho no francês. É verdade, é verdade. Cara. Muito bem, 1h27. Este é o Bate Gomes, Pronto. Né? Não foi nem no Fran Sérgio. Foi no francês. O Bate Pronto aqui na Jovem Pan News. Portanto, ouvimos aí o técnico Thiago Kozlowski.